De volta com Boa Tarde, Cidadão, na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Agora falar com o engenheiro de segurança do trabalho, Giovanni Marques. Bem-vindo ao Boa Tarde, Cidadão. Boa tarde, Robson, e boa tarde, colegas aí prevencionistas. Estamos aqui para poder tirar alguma dúvida e ajudar os trabalhadores. Prevencionista, né? Gostei da palavra prevencionista, né? Uma vez por ano ele aparece por aqui no Abril Verde, né? Para falar sobre a segurança no trabalho. E eu gostaria de saber o que é que você tem de dados para compartilhar com a gente que tem gerado, em que área se tem gerado mais acidentes de trabalho? Onde é que o pessoal está relaxando, descuidando mais? Robson, um fator importante, né? Existe um anuário de acidente de trabalho e a gente vem sempre acompanhando esses dados através desse anuário. As pessoas que estão em casa podem acompanhar esse anuário também ou é só para quem trabalha com a área? Não, o anuário ele é aberto. Então, onde é que a pessoa pode acessar? Você pode botar no Google anuário, né? Anuário de acidente de trabalho, que lá vai lhe dar várias anuário fontes. De acidentes de trabalho. Vai dar várias fontes, mas tem uma fonte do Ministério Público do Trabalho que acompanha, que é bem importante. Depois eu passo para vocês aqui o site, que lá tem todos os acidentes registrados e minuto a minuto ele está atualizando esses dados, certo? Interessante. Mas falando dos acidentes de trabalho, nosso estado, ou posso dizer até que o Brasil como um todo, devido a essa recessão de trabalho, né? Então diminuiu a quantidade de empregados, diminuiu também a quantidade de acidentes de trabalho, né? Então, não foi só por causa da prevenção, não, é porque diminuiu o emprego também. Precisa se fazer um estudo melhor para poder dizer se essa redução de acidentes de trabalho está relacionado à prevenção ou à redução de empregados. O que eu posso dizer é que no nosso estado, no estado do Rio Grande do Norte, existe um trabalho bem feito e um trabalho acompanhado pelo Ministério Público do Trabalho, que o doutor Ileana Mozinho faz um trabalho excelente, como também agora em parceria, né, com o TRT, que o doutor Alexandre Érico teve aqui ontem trabalhando nessa parte de prevenção. Nós temos hoje uma associação de engenheiros de segurança do trabalho. Nós temos o CREA hoje, que ajuda muito, está fazendo vários treinamentos e palestras em várias unidades, várias fábricas, indústrias, falando da prevenção. Então, posso lhe dizer que o estado do Rio Grande do Norte hoje, ele está bem seguido e bem seguro quanto a esses dados de prevenção. Então, a gente está sempre tentando e fazendo com que nossos profissionais sejam se qualificando, estejam estudando para poder a gente fazer que o nosso estado reduza essa quantidade de acidentes. E hoje o que é que a gente poderia trazer como os principais alertas, né? Pessoas de que áreas profissionais, por exemplo, têm sofrido mais acidentes? Acidentes, mais emissão de CATs relacionados a grande parte, eu posso dizer uma das maiores, é relacionada à parte de indústria têxtil, de indústria como um todo, certo? Porque também, se você for olhar a quantidade de empregados, é bem significativo no nosso estado. Porém, quando a gente leva para a gravidade do acidente, aí a gente já pega a construção civil, que está um pouco esquecida, está lá em sexto, em sétimo lugar em emissão de CAT, mas a os construção acidentes... civil estava mais acelerada, né? Também diminuiu o emprego na construção civil, então diminuiu também o acidente. Mas ainda continua gerando um grande número. Ainda continua gerando um grande número e continua gerando um dos acidentes mais graves. Então, onde o trabalhador está exposto à gravidade maior de acidentes. Quais são os principais tipos de acidente para a turma que trabalha com construção civil? Pronto, o acidente que a gente tem a maior preocupação na construção civil, a gente fala trabalho em altura. Queda de andaime. Então, trabalho acima de 2 metros de altura, existe todo um procedimento, toda uma norma a ser seguida para executar esse trabalho. Geralmente, esses acidentes, quando acontecem em altura, chegam a ser fatais. Nossa. E quais são as outras áreas, né? Você falou da indústria têxtil, também da área da construção civil, que tem vários tipos de acidente também. O que mais poderia ser destacado? No nosso estado, esses dois é o que dá mais foco, mas temos também muitos acidentes relacionados à parte de saúde, né? De hospitais, linhas hospitalares também. Seria quantidade... A contaminação ou a infecção hospitalar é um tipo de acidente de trabalho ou não? Se for um trabalhador que esteja no seu ambiente de trabalho, é sim um acidente de trabalho. Certo? Relacionado ao trabalho. Se for um paciente que esteja lá, ele não existe vínculo com a empresa, então não se pode ser tratado como acidente de trabalho. O importante para a gente entender o acidente de trabalho é que aquela pessoa precisa, né, deve ser responsabilizada por uma empresa, está trabalhando no seu local de trabalho, no seu horário de trabalho e aquele evento sim ser caracterizado acidente de trabalho. Um exemplo bem simples que a gente pode dar, a gente ir numa rede de supermercado, né, como consumidor, e um piso está molhado, e a gente chegar a cair e machucar, quebrar o braço. Isso é um acidente de trabalho? Não.
Nós estamos lá como consumidor. Como consumidor. Agora, sendo a pessoa que está fazendo a limpeza do local, a própria ESG que esteja fazendo a limpeza, se ela escorregar e cair e quebrar o braço da mesma maneira que um consumidor. Então, no caso dela, será um acidente de trabalho típico. Então, precisa a gente entender que o acidente de trabalho é na sua função exercida dentro da empresa. Muito bem. E o que pode ser feito, qual é a recomendação para que a gente consiga, no Rio Grande do Norte, diminuir o número de acidentes de trabalho? Robson, a primeira coisa que a gente precisa é que as empresas se conscientizem da necessidade da atividade de segurança do trabalho. Eu vou dar um exemplo. Eu presto serviço a algumas empresas que não existe obrigatoriedade de ter um profissional de trabalho, mas mesmo assim a empresa contrata um profissional da área de segurança do trabalho para lhe dar uma segurança maior ao trabalhador. Tem gente que acha que isso é custo. A coisa está difícil, está na crise, é muito caro contratar, ou acha que é caro, que não é. E aí deixa de contratar um profissional de segurança do trabalho, termina pagando mais caro depois, né? Um acidente de trabalho, a gente precisa sempre dizer que não é só o dano ao trabalhador. Nós temos um dano à família, né? Quando perde o trabalhador, quando se acidenta também junto com ele, a família tem um dano junto com sua família, como também a própria empresa que vai deixar de ter aquele trabalhador produzindo para ele. Então a prevenção é o mais barato. Ainda tem a gente que paga porque o INSS, a pessoa, como usa a linguagem popular, diz assim, fulano fica encostado na Previdência, né? Quando sofreu aquele acidente de trabalho, né? Na perícia. Isso é um valor muito alto que o Brasil paga, né? Isso é um valor absurdo do que se paga de acidentes de trabalho. Então, a prevenção é o melhor caminho. Precisa que as empresas se conscientizem quanto a isso e trabalhem na prevenção. E como é que faz para contratar um engenheiro de segurança do trabalho? É só dizer o telefone de Giovanni aqui? Nós temos uma associação de engenheiros de segurança do trabalho, né? Que é a AEST. Temos um presidente chamado Abias, e eu sou vice-presidente da associação. A Abias trabalha no Grupo Guararapes? Isso muito mesmo. Muito bem, conheço demais, irmão de Petro, estudaram no Salesiano conosco lá. Pronto, então um colega nosso que está fazendo esse trabalho também, um trabalho bom, e procure um profissional de segurança, não obrigatoriamente, necessariamente, seja um engenheiro, mas se está difícil, procure um técnico de segurança, dependendo da finalidade das suas atividades, que seja um engenheiro. Lembrando sempre que a anotação de responsabilidade técnica só é elaborada por engenheiros. Projetos executados têm que ser acompanhados por uma anotação de responsabilidade técnica e esse é papel de engenheiro. Muita gente paga reclamando a história da ART, né, que é a anotação de responsabilidade técnica. Você vai fazer um evento no meio da rua, vem o São João aí você tem que ter ART. Você vai construir um muro, fazer algum tipo de modificação estrutural na sua casa, por exemplo, no seu trabalho, na sua empresa, tem que ter a ART, né? Eu acho certíssimo ter a ART, porque é ali onde lhe dá a segurança da execução do seu serviço e da sua obra. Qualquer coisa que aconteça de errado naquela execução vai estar seguro por aquele profissional que emitiu a anotação de responsabilidade técnica. Ali é o atestado que um profissional capacitado elaborou seu projeto. Muito bem. Ô Giovanni, né, para o pessoal que está nos acompanhando em casa, qual seria, digamos assim, a grande reflexão que você deixaria para o pessoal do Natal, do Rio Grande do Norte, tanto os empregados que às vezes têm resistência a usar o EPI, né? Aqui é lá você vê isso, que é o equipamento de proteção individual, tem gente que acha que é besteira, que não precisa, como também às vezes tem empregador que diz, não vou comprar isso porque é caro, porque não precisa, não vou comprar porque ele não vai usar mesmo, então não vou gastar esse dinheiro. O que você diria para essas pessoas? O primeiro ponto que a gente precisa entender sobre o EPI, Robson, é o entendimento, a norma regulamentadora número 6. Ela é específica, fala sobre equipamento de proteção individual. O que a gente precisa saber sobre o EPI, precisa que um profissional capacitado identifique a atividade do trabalhador e dentro dessa sua atividade especifique os equipamentos específicos. Né? O que a gente precisa entender é que não adianta simplesmente ir no mercado e comprar um equipamento que não tem um certificado de aprovação pelo Ministério do Trabalho e entregue a um trabalhador. Então, no lugar desse equipamento minimizar o risco, minimizar a quantidade da lesão num acidente, ele pode até atrapalhar porque você está levando um equipamento que não neutraliza o agente. Não é aquele negócio, ei menino, pega isso aqui, eu comprei ali no mercado e você vai usar isso aqui. Não é assim, né? Não é assim. Verdade. Muito bem, quero agradecer a participação de Giovanni Marques do nosso Boa Tarde Cidadão. Seja sempre bem-vindo, você como engenheiro de segurança do trabalho neste Abril Verde e receba o kit de produtos do Sena, você aproveitar com seus amigos e familiares.
Eu que agradeço e digo que estou sempre aberto aqui para trabalhar sobre a segurança do trabalho no nosso estado. Como você já esteve aqui, já ganhou esse kit, você vai dar sair de presente para Dona Graça. Tá bom, será entregue. Obrigado. Muito obrigado. Continue ligado na Banda Natal. Vem aí o Nordeste urgente. Um grande abraço e até amanhã.